Vamos lá, pessoal. Começando aqui, Direito Constitucional, primeira questão, prova delegado de Alagoas. Uma das características do positivismo, de um ponto de vista estritamente jurídico, consiste em afastar a religião como fonte do direito constitucional. Certa resposta. O positivismo jurídico ele se relaciona com o processo histórico da derrota do direito natural e a substituição das normas de origem religiosa e costumeira pelas leis estatais. Segunda questão. Embora a finalidade da ação declaratória de constitucionalidade seja a obtenção de julgamento para afirmar a validade constitucional de uma norma, seu resultado pode ser a declaração de inconstitucionalidade desta, situação em que é juridicamente possível haver modulação dos efeitos do julgamento. Certa resposta. A ADC ela possui um caráter dúplice, ou seja, logo o que não for declarado constitucional será inconstitucional. Terceira questão, direito constitucional, delegado de Alagoas, banca Sebrasp. A ideia de constituição dirigente representa a concepção de que a constituição de um país deve ser instrumento de transformação da realidade social e econômica. Certa resposta. Constituição dirigente é aquela que, além de legitimar e limitar o poder do Estado em face da sociedade, também traça um plano de evolução política e metas a serem alcançadas no futuro. Quarta questão. O chamado poder constituinte derivado está juridicamente no mesmo nível do poder constituinte originário, pois ambos têm capacidade de gerar e alterar a Constituição. Falso. O poder constituinte originário ele pode criar a Constituição. O derivado não. O poder constituinte derivado ele é dividido em reformador, que é o que altera a Constituição através das emendas constitucionais, e o decorrente, que é o que produz as constituições estaduais. Vamos para a quinta questão. Como os municípios integram a estrutura da Federação Brasileira, representantes seus compõem o Poder Legislativo Federal. Falso. O Poder Legislativo Federal ele é composto pelo Senado Federal e Câmara dos Deputados. Questão fácil. Precisa um pouco de atenção. Sexta questão. Uma vez que o objetivo da Constituição Federal é regular os direitos de brasileiros e estrangeiros residentes no país, é estritamente a essas pessoas que se destina a proteção constitucional do direito à vida e à propriedade. Falso. Não é apenas aos brasileiros e estrangeiros residentes no país que se destinam à proteção ao direito à vida. Os não residentes também. Por isso, falsa a questão. Questão 7. Conforme a compreensão atual dos direitos políticos previstos na Constituição Federal, não se admite candidaturas avulsas, isto é, aquelas para as quais não se exige que o candidato seja afiliado a partido político. Certo? O Brasil ele não admite candidatura avulsa. A resposta desse está na Constituição, artigo 14, parágrafo 3º. São condições de elegibilidade na forma da lei. Inciso 5º. A afiliação partidária. Oitava questão. Conquanto seja mais frequente o ajuizamento de habeas corpus contra ato de autoridade, admite sua impetração contra ato praticado por particular, em respeito à previsão constitucional da proteção da liberdade de locomoção, certo? O mais comum é ocorrer um habeas corpus contra ato de autoridade, mas ele também é admitido contra ato praticado por particular. Continuando, nona questão, se determinada categoria de servidores públicos demonstrar exercer funções análogas a outra, que seja mais bem remunerada, cabe ao Poder Judiciário determinar a elevação da remuneração da primeira, com fundamento no princípio da isonomia. Falso. A resposta dessa questão está na súmula vinculante 37 do STF. Vamos para o texto da súmula. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa,
aumentar vencimento de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. A banca queria que o candidato tivesse conhecimento da súmula vinculante 37. 10ª questão. Caso o presidente da República cometa crime comum, caberá ao Procurador-Geral da República acusá-lo e, uma vez oferecida por este a denúncia ao Supremo Tribunal Federal, o presidente será afastado de suas funções por 180 dias. E é falso a questão. Isso aqui é uma pegadinha, está aqui em oferecida a denúncia. Na verdade é quando recebida a denúncia. Isso aqui está no artigo 86 da Constituição Federal. E a acusação contra o presidente ela precisa ser admitida por 2/3 da Câmara dos Deputados. Nos crimes comuns é o julgamento perante o Tribunal Federal. Realmente, se fosse crime de responsabilidade, seria pelo Senado Federal. E aí o parágrafo 1º fala que o presidente ficará suspenso de suas funções, nas infrações comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal. Falsa questão. E agora a 11ª questão, a prova de delegado de Alagoas só teve 11 questões de constitucional, e aqui a gente vai concluindo a 11ª questão. Para manter o padrão de 12 questões, vamos resolver outra questão da prova, mas vamos lá terminar aqui a de constitucional. A Constituição Federal de 88 define como poderes apenas o Legislativo, Executivo e Judiciário. E ao tratar das Forças Armadas, atribui-lhes funções essencialmente militares e de segurança do país, de modo que, segundo a interpretação predominante do papel delas, não lhes cabe exercer nenhum poder moderador de possíveis conflitos entre os 3 poderes. A questão está correta, né? Aqui não cabe às Forças Armadas exercer poder moderador. Para encerrar, vamos pegar aqui uma questão de direito constitucional da prova de delegado de polícia de Goiás, de 2022. Mudou a banca, né? A OCP. Vamos lá rapidinho para finalizar. Na medida em que a Constituição Federal, nos moldes do direito constitucional brasileiro, se dedica ao tratamento jurídico-político de questões tidas como constitucionalmente essenciais para a sociedade, o texto constitucional brasileiro conta um capítulo específico dedicado à segurança pública, o artigo 144, né, pessoal? Nesse particular, a segurança pública é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Em relação a esse tema, assinale a alternativa incorreta. Letra A. A Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal destinam-se a exercer as funções de polícia judiciária da União. Falso, né? Ele está buscando aqui a incorreta, a gente já encontrou, porque a Polícia Rodoviária Federal ela não exerce atividade de polícia judiciária, ela exerce atividade de polícia ostensiva. Então é isso, pessoal. Fica aqui as 12 questões de direito constitucional, 11 da prova de delegado de Alagoas, Banca Sebrasp, uma questão aí do delegado de Goiás. A plataforma utilizada aqui é a Que Concursos. Um abraço, turma. Até a próxima.